Comemora! Finalmente o Flamengo consegue o terceiro reforço da temporada. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro. Tem informação também sobre Marcos Antônio, Flamengo e Corinthians diretamente de Brasília amanhã. Decisão da Supercopa do Brasil, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então vambora, meu querido, você que tá aí, se inscreva no canal, chama o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, torcedor do Flamengo, está acontecendo uma verdadeira loucura no Campeonato Carioca. Que isso, Pedrão? Vai meter Campeonato Carioca logo no início do vídeo? Vou. Porque o Flamengo precisava de uma combinação maluca de resultados e essa combinação simplesmente está acontecendo para o Flamengo avançar à próxima fase do Campeonato Carioca. Combinação de resultados faz o Flamengo chegar vivo na última rodada. Time rubro-negro não corre mais risco de eliminação antecipada após tropeços de Nova Iguaçu e Boa Vista, minha galera. Pois é, quem dava o Flamengo como morto no Campeonato Carioca vai ter que rasgar esse atestado de óbito aí, porque não tem mais validade nenhuma, viu? Olha aí, a situação do Flamengo deu uma melhorada sem o time rubro-negro entrar em campo. Negócio de entrar em campo então, né? Que aí melhora, né, a situação do Flamengo. É piada, tá, gente? Pela madrugada. Tem um pessoal que não entende as ironias que eu vou te contar. A derrota em casa do Nova Iguaçu para o Bangu por 2-1, empate como visitante do Boa Vista com o Sampaio Corrêa 1-1 nessa última sexta-feira, impediram o risco do Flamengo de ser eliminado de forma antecipada no grupo B da Taça Guanabara. Madureira e Maricá ainda jogam pela quinta rodada na segunda-feira. O primeiro enfrenta o Vasco. Madureira pega o Vasco em São Januário. A chance do Madureira perder o jogo é grande. Tudo bem que o Vasco é água de salsicha aí. Mas a chance do Madureira... E o Vasco tem que ganhar, né? E o Vasco tá... não vou ganhar porque eu quero eliminar o Flamengo. Não pode nem se dar ao luxo disso, tá? Enquanto o segundo recebe o Volta Redonda em casa. O Maricá pega o Volta Redonda, que é carninha de pescoço também. Mesmo que ambos ganhem suas partidas, o Flamengo ainda terá a chance de entrar no G4 e escapar do quadrangular do rebaixamento, em que um time cairá para a Série B, né? Então, a conta, tá, para o Flamengo avançar para a próxima fase é a seguinte: precisa vencer o Sampaio Corrêa, tá, na última rodada no Maracanã, tá, e torcer por pelo menos 2 das 4 combinações. Que 4 combinações? Vamos lá. O Madureira não pode fazer 2 pontos, tá, em 6 disputados, que faltam 2 jogos para a equipe do Madureira ainda para finalizar sua participação no Carioca. Se fizer 1 ponto, o Flamengo terá que tirar uma diferença de saldo que hoje é de 3 gols. Mas pode me diminuir, porque eles vão enfrentar o Vasco. Se o Vasco der uma porradinha lá no Madureira, né, vai... sei lá, o Vasco ganha de 2-0. Aí o Flamengo vai ter que vencer só por 2-0. Que vai empatar o saldo e vai passar. Tudo bem que aí depende também do Madureira se vai vencer o seu último jogo, tá? Contra o Volta Redonda, naturalmente. O Boa Vista não pode fazer 1 ponto em 3 disputados. E vai pegar o Bangu e Moça Bonita. Essa é uma das combinações para o Flamengo passar. A segunda combinação é: o Nova Iguaçu não pode fazer 3 pontos em 3 disputados, tá? Ou seja, não vencer a Portuguesa no Estádio Luso Brasileiro. E o Maricá não pode fazer 6 pontos em 6 disputados. Caso faça 4, o Flamengo terá que tirar a diferença no saldo de gol, que hoje é 1,
Pô, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, não acredito que seja uma coisa difícil para o Flamengo com a equipe principal, ou pelo menos mesclada ali. O Sampaio Corrêa, que é uma das piores equipes do Campeonato Carioca, antes da última rodada do Carioca, que será só no dia 7 de fevereiro, tá? Uma semana após a disputa da Supercopa do Brasil. O Flamengo tem mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é o Internacional no Maracanã, e decide a Supercopa naturalmente no dia 1º no estádio Mané Garrincha, mas mesmo que leve um time mesclado para enfrentar o Sampaio Corrêa, o Flamengo tem totais condições. Então assim, ficou palpável a classificação do Flamengo. E aí é muito importante, gente, não é nem se dane o Carioca, Pedrão, mas esse quadrangular vai ser um atraso na vida do Flamengo. As pessoas, a maioria delas, elas entendem isso já, mas tem gente que não entende esse negócio, né? O Flamengo não pode, de maneira nenhuma, ir para esse quadrangular, tá? Ó, ontem o Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Lucas Paquetá, todos nós sabemos disso. Tá aí, ó, para aqueles corneteiros que tava aí, anunciou o Paquetá, Pedrão, cadê o anúncio lá, cadê a arte? Aí quando anunciou a arte, o amigo falou assim, pô, essa arte aí tá meio esquisita, pô, tá feia. Ah, meu irmão, sinceramente, eu quero saber da vitória, do 3 pontos, do gol do Paquetá, do passe, do desarme, que se dane. Lucas Paquetá será apresentado no CT Ninho do Urubu na próxima segunda-feira, dia 2, tá? Ou seja, um dia após a decisão diante da equipe do Corinthians, né? Muita gente botar, aí o cara ele já começa a fazer inferências, ele já começa a fazer ali deduções, botar essa coletiva na segunda, que aí se perde pro Corinthians, é uma curtinha, nada a ver, rapaz. Isso aí é o dia útil disponível, né, para apresentar o jogador, não tinha nem assinado com o Flamengo. E relaxa, porque nós vamos ganhar essa partida diante da equipe das Gaivotas aí amanhã, beleza? Lucas Paquetá entrevista a repórter Daniela Boaventura, da Flamengo TV, dentro da van que ele prosseguia rumo ao CT Ninho do Urubu para assinar contrato com o Flamengo, perguntou a ele sobre essa vinda pelo Flamengo, o interesse de clubes europeus, né, na contratação dele naturalmente. Ele disse: eu já tinha o Flamengo no coração. Ligou o Tottenham, o Chelsea, o Tatá, que é o empresário dele, disse: o Chelsea vai fazer proposta. E eu respondi: tá. E o Flamengo? Ele falou: é isso mesmo? Eu falei: eu não quero saber. Eu quero saber do Flamengo, disse o novo reforço do Flamengo. Então, porque veio o Chelsea, porque veio o Tottenham, porque veio fulaninho. Ele queria saber de acertar com o Flamengo. Então é de gente como essa, é de cria como esse que o Flamengo precisa, de gente que queira jogar com o Flamengo e que ele possa contagiar esse ambiente do Flamengo e que não seja um ambiente de acomodação nesse ano pós-conquistas, porque geralmente é o que acontece, né? Não só com o Flamengo. Todo time ano pós-conquistas, ele dá uma fraquejada, viu? E espero que não seja o caso do Flamengo, naturalmente, que mantenha uma fome. E quem não tiver fome, meu amigo, um beijo, um abraço e não volte, porque o Flamengo precisa de fome para ganhar os respectivos títulos, não obstante, evidentemente, a condição física dos atletas do Flamengo, que não é a melhor, pelo menos até o momento. Danilo e De La Cruz devem ser relacionados, naturalmente, para esse jogo diante da equipe do Corinthians. O Flamengo realiza o seu último treinamento hoje no CT Ninho do Urubu, treinamento esse precedente da partida diante da equipe do Corinthians, e viaja às 3h30 da tarde a Brasília para enfrentar a equipe
paulista de Dorival Júnior e Memphis Depay, que contratou alguns jogadores aí também, enfim, o Corinthians também tem seus reforços, apesar, né, de dever todo mundo e dar calote em todo mundo. Vinícius Júnior, após a assinatura de contrato de Lucas Paquetá com o Flamengo, falou o seguinte: a felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa, disse Vinícius Júnior, que também é cria do CT Nil do Urubu, e o Paquetá irá utilizar a camisa de número 20 em homenagem ao Vinícius Júnior. O próprio verbalizou isso dentro da van, onde ele dava entrevista para a repórter da Flamengo TV, Daniela Boaventura. Repórter e apresentadora, né? Enfim, Paquetá tem condição física para enfrentar o Corinthians, tá? A última partida que ele jogou, tudo bem, foi no dia 6 de janeiro contra o Nottingham Forest, no Estádio Olímpico de Londres. O West Ham perdeu esse jogo diante da equipe do Nottingham Forest, mas ele tem condições físicas, sim, de enfrentar a equipe do Corinthians, mas não entra em campo quase há mais ou menos um mês. E também tem a questão do entrosamento, né, com seus colegas, com seus companheiros de equipe, que naturalmente vai melhorando ao longo do tempo, ao longo dos treinamentos, enfim. Rapaz, ele sabe jogar. Então vai pegar rápido ali o ritmo do Flamengo, a estratégia de jogo do Felipe Luiz. Agora, de fato, a melhor notícia que saiu é: Lucas Paquetá já figura no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e está liberado para jogar pelo Flamengo e vai viajar hoje, estará na lista de relacionados hoje, viajará a Brasília para enfrentar a equipe do Corinthians. Faltava documentos do West Ham, né, que o West Ham não havia liberado ainda para o Flamengo. Esses documentos foram liberados da tarde para a noite de ontem. Ele assinou o seu contrato com o Flamengo e naturalmente o West Ham liberou esses documentos. O Flamengo rapidamente deu entrada no Bira, que é o da Ferg, e no BID da CBF o nome dele foi publicado, portanto está liberado, tem condição física, toda a burocracia, documentação envolvida foi resolvida. Então Lucas Paquetá irá para o jogo contra o Corinthians. Titular, Pedrão? Aí, naturalmente, depende do Felipe Luiz, ele tá chegando agora, tem que, né, enfim, isso aí é uma coisa que depende do treinador, da avaliação do treinador. Só sei que o Paquetá, quando ele dava entrevista para Daniela Boaventura, ele avisou que ele estava em contato o tempo todo com o Felipe Luiz. A Daniela, ela pergunta ao Paquetá se o Felipe Luiz ligou para ele, né? O Felipe Luiz te ligou, aí ele fica... Fala. Aí ele acaba falando, né? A felicidade é tão grande, né? Ele acaba falando que esteve todo momento em contato com o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, e que o Felipe Luiz, naturalmente, em certos momentos, estava ansioso em ter o Lucas Paquetá à disposição, porque ele sabe do potencial, naturalmente, do Paquetá, né? Escalação do Flamengo com o Paquetá à disposição. Temos um provável time. Reforço deve começar no banco junto com Arrascaeta e Jorginho. Olha aí, contra o Corinthians no domingo. Achei o Arrascaeta bem abaixo fisicamente, o Jorginho também. O Pedro está abaixo fisicamente. Você vê que muita gente criticou até o passe de peito do Pedro no gol do Plata. Tá todo mundo dando-lhe a burdoada no Pedro. Pelo menos lá no React, filho. O cara não tem físico, velho. Mas o Felipe também, naturalmente, tá dando ritmo a ele, senão também não vai ter nunca, né? Flamengo joga às 16 horas diante da equipe do Corinthians. A provável escalação do Flamengo deve ser
Agustín Rossi no gol, goleiro argentino. Na lateral direita, Guilherme Varela. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. E Alexandro na lateral esquerda. Ô, Léo Ortiz, eu sei a questão do ritmo, mas ó, presta atenção nesse passe, presta atenção, porque errou demais contra o Fluminense e errou demais na partida diante do São Paulo, tá? Então, prestar atenção nesse passe aí. Everton Araújo, que para mim é um dos melhores jogadores do Flamengo nesse início de temporada. Repare no futebol do Everton Araújo, ele tá jogando muito bem. Eu não entendi também porque no último jogo o Felipe Luiz tirou ele de dentro do campo. Eric Pulgar, Carrascal, finaliza direitinho, Carrascal. Pô, o Cebola enfiou a bola tão, porra, enfiou a bola, ficou esquisito, mas aí também não tô falando sobre mim. Mas, pô, jogou a bola ali, fez o gol, pá. Aliás, enfiou a bola, perdeu o gol. Então, finaliza direitinho, dá uma refinada na finalização. Gonçalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Pulgar, Carrascal, Plata, Samuel Lino e Pedro. Cadê o Cebola de titular, Pedrão? Também não entendo, né? Espero que o Cebolinha esteja de titular, porque ele naturalmente está melhor, né? Que o Samuel Lino. E o Cebolinha, eu gosto do Cebolinha porque ele finaliza, velho. Ele termina a jogada, ele dá um passe. O Samuel Lino, ele tem um problema sério, porque ele é muito bom driblador, volta pra marcar e coisa e tal, mas é corte pra um lado, aí corta pro outro, aí corta pro lado, aí corta... Véi, dá no gol. Dá um passe. Termina a jogada. Mesmo que dê o passe errado. Porque senão, velho, aí sempre quer dar uma nota artística, um refino maior a jogada. Não, porque a jogada tem que sair certinho, bonitinho, dentro do quadrado. Não, velho, para com isso. Aí tem o Plata também, que é repelente de gol, no chuta-gol. Por mais que ele tenha feito gol no último jogo, bate no gol, velho. Chuta, queima no gol, velho. Entende? Dá um irritado às vezes com esse tipo de postura. Danilo visita a cidade aonde ele nasceu e cresceu, que põe os pés no chão e vibra com o protagonismo. E fala o seguinte: não é tão fácil também andar pelas ruas, só que a abordagem aqui é diferente. Porque pelo mundo afora as pessoas me veem como aquele jogador de futebol famoso. Aqui, tirando as crianças que não me conheciam, tem uma abordagem que é o Danilinho, aquele menino que daqui cresceu. Ah, não foi lá em casa tomar um café, passa lá em casa para comer uma broa. Pô, broa é bom pra caramba, viu? É uma abordagem diferente daquilo que acontece pelo mundo. A cidade aqui tem muito flamenguista, então hoje em dia está um pouquinho mais complicado, mas é possível sair sim. Hoje, depois de almoçar, vou ali tomar um açaí com os moleques, vou de chinelo de dedo, tranquilo, sem camisa, sem estresse. Minha mãe chega com uma sacola de camisas para eu assinar, eu falo, cara, tem que parar, não tem como. É super legal, um carinho imenso, muito bacana, e eu, dentro de um equilíbrio, estou tentando aproveitar isso, porque é para isso que eu escolhi voltar para o Flamengo, disse Danilão, que é ídolo do Clube de Regata do Flamengo, em entrevista ao GE. Globo. Tem informação também sobre Marcos Antônio, que não há ainda, por mais que encaminhado, um acerto entre Flamengo e o jogador. O volante não se opõe ao interesse do Flamengo, deseja ir para o Flamengo, mas também não forçará a barra para sair do São Paulo sem um acordo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.